Olá! Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Quais os erros que você não pode cometer em uma cerimônia? Vamos começar pelo cortejo. Primeiramente, você não pode começar um cortejo e não avisar os outros fornecedores que estão envolvidos nesta cerimônia. Ou seja, você não pode fazer apenas aquela fila de madrinhas e padrinhos toda bonitinha e não avisar ninguém. Não avisar o DJ ou a banda, não avisar o celebrante, não avisar a equipe que está te ajudando ali no momento. Você precisa avisar todos eles e outros fornecedores que também estão envolvidos ali naquela cerimônia. Você tem que avisar todos eles que você já vai começar. Você tem que dar ok para todos. Se você não pode ir até eles, coloque uma pessoa da sua equipe com rádio ali próximo para você poder avisar. Chama no rádio e fala: fulano, avisa aí o DJ, a banda, que daqui 5 minutos a gente vai começar. Sempre esteja atento a isso, avisa eles, todos eles, que você vai começar o cortejo, para que eles solte a música na hora certa, para que o celebrante já esteja preparado para começar a falar aquela cerimônia. Fale para todos que estão envolvidos, não deixe passar um. Por isso que é importante você ter um cronograma em mãos, para você não deixar passar nenhum detalhe. Por isso a importância de você preparar uma reunião para a sua equipe e passar todos os detalhes para eles, para que eles te ajudem no dia, para que eles estejam orientados e cientes de tudo o que vai acontecer dentro daquela cerimônia e que fiquem espertos, atentos com todos os detalhes que estão envolvidos nela. E eles possam te ajudar realmente, pois eles sabem o que vai acontecer e sabem o que devem fazer naquela situação. Outro erro que você não pode cometer de jeito nenhum: você precisa conferir todos os itens que estarão compondo aquela cerimônia, que serão levados até o altar. Os itens que eu digo são as plaquinhas com os dizeres: lá vem a noiva, ela está linda. Independente dos dizeres que tem na plaquinha, você tem que conferir quais são as plaquinhas, quais são os dizeres e qual é a plaquinha que vai entrar primeiro e a que vai entrar depois. Saber qual é a cestinha, se tem cestinha, se não tem, se ao invés de cestinha tem almofadinha, aonde que vão as alianças, se vão ter flores para entregar durante o cortejo, quando os floristas entrarem ou quando as damas entrarem, se vai ter pétalas de flores para a florista jogar. Todos estes detalhes você precisa conferir antes de começar esse cortejo. Eu sempre indico que essa conferência seja feita dias antes do evento, que você já esteja ciente de quais os itens que precisam ser entregues a você no dia da cerimônia. Se você coloca isso no seu cronograma, não tem erro, não tem como errar. No dia da cerimônia, assim que esses itens forem entregues para você, você já confere e deixa eles todos juntos, sabendo e tendo a ciência de que você vai usar na cerimônia, naquela hora, naquele momento. É sempre bom você deixar uma outra pessoa avisada também destes itens, de preferência uma pessoa da sua equipe, para que na hora da correria ali você não esqueça de nada. Então, se você coloca uma outra pessoa já avisada que naquela caixa ou naquele cantinho tem todos os itens que vão ser entregues na cerimônia, que vão ser usados durante a cerimônia, já é uma preocupação a menos, porque você sabe que estão separados, que estão num canto estratégico, e aí você pode contar com aquela pessoa da sua equipe para ir buscar esses itens enquanto você está organizando a fila de padrinhos, de madrinhas, enquanto você está organizando ali enquanto você está organizando ali todas as pessoas que vão participar do cortejo.
E fica mais fácil, porque a pessoa da sua equipe, ela traz esses itens até você e aí você não se preocupa com eles, de ir buscar e ao mesmo tempo se preocupar em organizar as pessoas que vão participar do cortejo. Fica mais prático o seu trabalho. Um erro que você não deve cometer de jeito nenhum, e ele é um dos mais importantes, é você ficar aparecendo nas fotos todo momento. Sempre que você for arrumar os noivos, a debutante, os padrinhos, as madrinhas na foto, saia de lado ou saia para trás do fotógrafo. É sempre melhor você ir para trás do fotógrafo, porque você tem a certeza de que você não vai aparecer naquela foto, do que você sair para o lado e acabar ficando na foto ainda. Então fique sempre atenta se você está na mira da câmera do fotógrafo. Se naquele momento que você está arrumando ali para as fotos, você por acaso passar, sempre passe agachada, sempre passe por baixo. Limite uma altura para você passar, que aí você tem certeza também que você não vai sair nas fotos. E aí fica mais fácil pro fotógrafo, né? Porque senão ele vai ter que ficar editando, tirando você lá do cantinho. E isso é chato, é muito chato. Imagina o álbum de fotos do seu cliente, você em todas elas ali no cantinho de papagaio de pirata. Isso não é legal, né? Por isso, você deve prestar muita atenção neste detalhe e tomar todo o cuidado possível para não aparecer nessas fotos. Principalmente quando você estiver arrumando a cauda e o véu da noiva lá no altar, você precisa arrumar a todo momento isso, para que fique bonito nas fotos. Então, você tem que tomar muito cuidado. Vai sempre agachada, sempre abaixa o máximo que você pode e fica ali arrumando embaixo mesmo, evita se levantar no meio da cerimônia, evita ficar em pé do lado dos padrinhos e das madrinhas. Só em último caso, assim, se não tiver espaço mesmo no local, você vê um lugar mais escondidinho ali no altar para ficar, porque você precisa ficar ali perto dos clientes para poder dar o apoio e eles se sentirem seguros. Mas procura um lugar escondidinho, atrás de uma pilastra, atrás de alguma coisa. Mas se esconda das fotos para não aparecer nelas. E como hoje estamos falando de erros comuns que não devemos fazer, tem um outro erro que, olha, você tem que tomar muito cuidado. Tem um erro que ele não vem de você. Às vezes o erro vem de um outro fornecedor, mas você precisa ficar atenta. Às vezes, no decorrer da cerimônia, o DJ ou a banda, quem está responsável pelo som, acaba errando a ordem das músicas. E ali, naquele momento, ele solta uma música em ordem errada, ordem aleatória. E o que você faz com isso? Você manda parar? Você fala, para aí que tá errado. Não, você não pode fazer isso. Você deixa a banda tocar, deixa rolar e mais pra frente você resolve isso. Mas para evitar esse tipo de situação, é muito importante que você verifique e confirme com os noivos dias antes da cerimônia quais são as músicas que serão tocadas, qual é a ordem, sempre comparando com a ordem de entradas. Então, quem vai entrar primeiro? São os pais? São os padrinhos? É o noivo que vai entrar primeiro? Faz essa ordem primeiro. Primeiro vai entrar o noivo, depois os pais, depois os padrinhos. E aí você faz a mesma coisa com a ordem das músicas. Põe na mesma ordem, confere com o cliente se está nesta ordem. E aí você passa para o DJ, para a banda e confirma com eles, é essa ordem. Principalmente quando eles chegarem no evento, no dia do evento, você recebe
o DJ ou a banda e vai lá conferir, ó, as músicas estão nesta ordem, como que está aí pra você? Está na ordem que eu te mandei? Está nesta ordem? Eles vão dar ok, sim, está nessa ordem. E aí, o que eu indico, o que eu aconselho é que você sempre tenha um pendrive com a ordem certa das músicas, para que se acontecer algum imprevisto ou algo do gênero, você tenha ali um plano B para poder resolver essa situação. E aí antes, bem antes da cerimônia acontecer, você já conferiu, você já checou aquele item, e aí você pode conduzir o cortejo com tranquilidade e paz, sabendo e tendo a certeza de que nenhuma música vai ser tocada errada, em ordem errada, e que vai dar tudo certo, o cortejo vai sair perfeito. Você já deve ter percebido que o erro que mais acontece é a falta de comunicação. Por isso, você não precisa ter medo, não é um bicho de 7 cabeças, e você precisa ter comunicação com todos os fornecedores envolvidos. Então, dias antes da cerimônia, meses, semanas, você precisa entrar em contato com esses fornecedores que os clientes escolheram e alinhar tudo que vai acontecer dentro daquela cerimônia, dentro daquele cortejo, para que vocês não cometam nenhum erro. Eu digo vocês porque você e o outro fornecedor precisam estar alinhados, conectados e deixar as diferenças de lado. Então, se você tem medo de fazer uma ligação ou de mandar uma mensagem para o fornecedor, deixe esse medo de lado. Vá em frente e entre em contato com esse fornecedor e passe todos os detalhes que vai acontecer. Sim, não é só a cerimonialista que tem que saber de todos os detalhes que irão acontecer. Os fornecedores envolvidos também precisam saber dos detalhes que vão acontecer. Das surpresas e dos segredos, não, somente a cerimonialista mesmo. Mas os detalhes que vão acontecer, eles precisam saber. Até se tem uma surpresa, você só fala, ó, em tal momento vai ter uma surpresa. Apenas isso. Não precisa dizer qual é a surpresa, porque surpresa é surpresa. Se aquela pessoa te pediu segredo, você guarda aquele segredo e ele só será revelado na cerimônia. Mas, independente de surpresas, segredos e outras coisas mais, todos os fornecedores envolvidos precisam saber de tudo que vai acontecer naquela cerimônia, naquele cortejo. Eles precisam. Se envolve o serviço deles, eles precisam saber. O DJ ou a banda precisa saber da ordem de entrada e precisa ter alguém da sua equipe próximo para que ele saiba qual o momento que ele vai soltar aquela música. Por isso a importância da sua equipe estar alinhada. Neste mundo dos eventos, a comunicação é muito importante. Você precisa se comunicar muito bem e saber exatamente o que vai falar para cada fornecedor envolvido. Deixa o medo de lado e vai com medo mesmo. Um erro gravíssimo que não deve se cometer em nenhuma cerimônia é ficar interrompendo o celebrante. Já pensou você interromper a pessoa que está chamando a atenção de todos naquele momento? Imagine só com que cara você vai ficar. Eu entendo que algumas vezes é um pouco difícil essa comunicação entre você e o celebrante, ainda mais se for um padre ou um pastor. É mais difícil se comunicar com eles, tem que marcar a hora. E às vezes naquela hora que ele pode, você não pode. Mas mesmo assim você se esforce para em algum momento, algum dia, você conseguir conversar com o celebrante e conseguir alinhar tudo que vai acontecer naquela cerimônia. Quando é um padre ou um pastor, eles já têm um roteiro pré-estabelecido ali
E aí você já tem uma noção mais ou menos do que vai acontecer, do que vai ser dito ali. Mas quando é um celebrante que está apto a realizar aquela cerimônia, é mais maleável de se falar com ele, de marcar um horário para poder alinhar tudo direitinho e não ter este problema de você ficar interrompendo ele no meio da cerimônia. Ah, e aí? Você vai falar o que agora? Você vai pedir os votos? Você vai mandar a aliança entrar? É chato isso. Então, para evitar esse tipo de erro, você já combina, já vê como que é a estratégia dele, o jeito dele trabalhar. E já fica ciente, marca no seu cronograma o jeito certinho. Ah, primeiro ele fala sobre tal coisa, depois ele pede os votos, depois ele faz o pedido para as alianças entrarem. E aí você põe a ordem que ele costuma fazer e fica mais fácil, você não vai cometer esse erro de ficar interrompendo ele no meio da cerimônia, na frente de todo mundo e acabar chamando mais atenção do que os próprios clientes. Ai, esse erro é muito, muito comum. Por que é muito comum? Porque ali no decorrer do planejamento daquele cortejo, daquela cerimônia, você tem que montar um cronograma, certo? Certo. Mas se você não estiver atento aos pequenos detalhes e não anotar no seu cronograma e esquecer de anotar aquilo, você pode cometer um erro gravíssimo, o erro do esquecimento. O erro do esquecimento. Ai, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Meu Deus, eu sei. Nós não somos robôs, não somos de ferro, não somos computadores, mas neste momento, este erro é imperdoável. Sim, é imperdoável o erro do esquecimento, porque você esqueceu um pequeno detalhe, mas lembrou de tantas outras coisas. Ah, aquele que você esqueceu será lembrado. E você esquecer de levar ou de pegar, ou não sei como que vai ser, os votos do casal, nossa, que erro. Porque ali é a declaração de amor deles, a declaração de amor de um para o outro. E eu sei. Tem casal que procrastina mesmo, vai fazer os votos na hora que está se arrumando, no dia da cerimônia, e aí fica difícil, eu sei, fica difícil. Mas você tem que tentar convencer eles de escrever esses votos com antecedência, de imprimir, deixar bonitinho numa folha, para eles lerem lá na frente. Tem cliente que gosta de ler no próprio celular, mas mesmo assim pede para eles te mandarem esses votos para você dar uma lida, ver se tem algum erro de português ali, para facilitar a vida deles. Esteja sempre a postos para ajudá-los, mesmo que seja com erros de português. Ajude-os. Se eles não sabem ou não têm noção de como fazer isso, manda um roteirinho para eles, como que eles vão desenvolver aqueles votos, porque neste momento, realmente, muitos clientes têm a dificuldade de expressar aquilo que sente, colocar no papel de verdade. Então, monta um roteirinho para eles terem uma noção de como vão começar a escrever, a fazer aqueles votos, por onde que eu vou começar. Ah, eu amo minha noiva, eu amo meu noivo, mas não sei por onde começar a expressar esse sentimento. Então, você manda o roteiro, eles desenvolvem este texto e você pergunta se eles querem que seja impresso ou se querem ler no celular mesmo. Mas esteja atenta a esse pequeno detalhe, anota no cronograma
E pelo amor de Deus, não esquece esses votos. Nem que você tenha um plano B. E coloque esses votos dentro daquele pendrive que eu disse para você colocar as músicas da cerimônia. Coloca junto. Aquele pendrive é o seu plano B. Por quê? Porque se você esquecer de levar os votos impressos, você ainda tem um tempo de imprimi-los novamente. Se acontecer isso, com o tempo, com antecedência, quando você for verificar todos os itens da cerimônia, esqueci os votos, pede para alguém da sua equipe ir até um local e imprimi-los novamente. E aí você tem um plano B para não cometer o erro do esquecimento. Um erro muito comum de se cometer é ficar passando no meio da nave. Você coloca todas as pessoas para entrar dentro do cortejo, se posicionar lá na frente do altar. Mas quando elas já estão lá, você fica passando no meio da nave, no corredor. E passa para lá, e passa para cá, e passa para lá, e passa para cá. Este erro você não pode cometer. De forma alguma. Principalmente dentro da igreja. Mas por onde que eu passo? Não tem espaço. Se o local tem espaço, você tem que passar por fora. Por fora das cadeiras dos convidados. Os convidados estão sentados nas cadeiras e no meio tem o corredor. Você nunca, em hipótese alguma, deve passar naquele corredor. Aquele corredor é só para quem vai participar do cortejo e para os fotógrafos e cinegrafistas. Só eles podem ficar naquele corredor, porque eles precisam registrar aquele momento. Afinal, o serviço deles é este: registrar o momento para montar o álbum e a filmagem daquele evento. Já você deve sempre passar por fora da cerimônia, por fora da onde o cortejo está passando. Sempre passe por fora, por detrás dos bancos. Os bancos vão estar ali com os convidados e você dá a volta. Você dá a volta, você anda mais. Se precisar, dá uma corridinha. Mas nas igrejas você não pode correr. Nas igrejas não pode. Mas se for um casamento no campo ou no salão, você ainda consegue fazer isso, de dar aquela corridinha para chegar a tempo lá no altar. Dentro da igreja não, porque tem regras ali que você tem que seguir. Agora, se você vê que o local da cerimônia é muito apertado e não tem outro lugar para passar a não ser na nave, no corredor, aí sim você passa. Mas fora isso, se tem espaço, você só passa por fora, você só dá a volta. Evite o quanto você puder passar na nave, porque vai manter a nave sempre bonita, arrumada, limpa. E aí também evita de você ficar entrando na frente das fotos. Outro erro que você não deve cometer é deixar as crianças que vão participar do cortejo sozinhas. Por quê? Quando você está montando toda a fila de padrinhos e madrinhas, você precisa de todas as pessoas que vão participar da cerimônia. E aí, neste momento, você também chama as crianças. Só que muitas vezes os pais vão querer estar ali, junto com a criança. E aí, para não acontecer esse desconforto e os pais não curtirem a cerimônia, você sempre deixa alguém da sua equipe junto com aquelas crianças, de olho nelas, para que elas fiquem ali esperando a hora delas entrarem no cortejo. E o que você deve fazer? Pega algumas cadeiras, deixa reservada para essas crianças
confere o número de crianças que vão entrar e deixa as cadeiras separadinhas para elas, da parte de fora do cortejo. Deixa elas ali acomodadas, bonitinhas, mas você ainda não entrega os itens na mão delas, porque os itens são de responsabilidade do cliente. Então, se acontecer alguma coisa de quebrar, arranhar ou o que for, os clientes que vão se responsabilizar por isso. Então, naquele momento, como você é a responsável no lugar do cliente, você não entrega. Deixa eles sentados, bonitinhos, e deixa uma pessoa da sua equipe olhando eles. E aí sim, aí você vai se atentar, e quando aquela criança for entrar, você vai entregar o item na mão dela, vai abaixar na altura dela, isso mesmo. Para você não cometer erros, você abaixa na altura da criança, conversa com a criança, pergunta o nome dela, conversa ali rápido com ela, entrega o item, mostra como que ela vai segurar aquele item, e aí você pede com todo carinho e educação para que essa criança se dirija ao altar. Lógico, crianças são imprevisíveis e dentro de uma cerimônia, elas são as únicas liberadas a fazerem o que der na telha. Elas são as únicas liberadas a ir até o meio da nave, voltar, a sair correndo, a chorar no meio da cerimônia. Então, você vai instruir a criança antes de entrar, com toda educação e carinho, falando a linguagem dela e na altura dela, para que ela entenda o que você está falando e para que ela entenda que aquilo que ela está fazendo é muito importante. E aí ela vai até o altar da maneira que ela achar melhor, porque muitas crianças ficam envergonhadas com tantas pessoas olhando elas e aí elas travam. Outras choram, outras voltam para trás. Mas aí você fica atenta, de olho, porque este, sim, é o único momento que você pode entrar na nave. É isso mesmo. Se no momento que a criança estiver entrando no cortejo e parar no meio da nave, ou começar a chorar, ou sair correndo, é o único momento que você pode entrar ali e pegar aquela criança. Se ela não quiser vir com você, aí sim você chama a mãe ou o pai para retirar aquela criança do meio da nave e seguir a cerimônia como deve ser. Se você conversa com a criança minutos antes dela entrar, pode ter certeza que ela vai entrar bonitinho, direitinho, seguindo todas as instruções que você deu a ela, e ela vai até o altar bem bonitinha, vai chegar lá e vai ser lindo, incrível. Todos vão se encantar com ela entrando ali. Você também pode pegar a criança e mostrar para ela a cerimônia, mostrar por onde que ela vai entrar, mostrar por onde que ela vai sair, antes de acontecer a cerimônia. Assim que a criança chegar junto com os pais, você já vai identificar quem é ela, e aí você leva ela até lá, mostra, conversa, fala, ó, você vai entrar aqui, é por aqui que você vai passar, vai ter um monte de gente aqui olhando pra você, mas as pessoas vão estar felizes por você estar passando por aqui, e vai conversando e falando. A criança já vai se familiarizar com o ambiente e vai ficar menos constrangida e com menos medo de passar por ali, porque às vezes, aquela é a primeira vez que a criança está entrando em uma cerimônia. E aí ela fica constrangida de passar no meio de um monte de gente olhando para ela. E quando você faz esse exercício com ela, vai até o local da cerimônia, mostra como tudo vai acontecer, ela já fica menos tímida, ela fica mais confiante, porque ela sabe que você vai estar ali e que você explicou para ela o que ela tem que fazer, por onde que ela vai passar, como que vai ser. E ela, sabendo
de tudo isso, ela vai entrar direitinho, vai fazer tudo que você pedir, vai acompanhar certinho até lá na frente. Outra coisa que funciona muito bem é você colocar alguém da sua equipe lá na frente e falar para a criança, ó, tá vendo aquela tia ou aquele tio ali? Vai até ela e faz tudo o que ela pedir para você fazer, tá bom? Olha, ela vai pedir para você parar, ela vai fazer assim. E aí você vai olhando para ela, quando ela pedir para você parar, você para, dá um sorriso bem bonito para a foto. E depois quando ela fizer assim, ó, que é para você ir, você continua andando até você chegar lá nela. Eu vou estar ali do lado te acompanhando, vou estar indo junto com você, só que eu não posso ir aqui no meio, eu vou estar ali fora. Então, se você precisar de alguma coisa, você olha ali pra tia, que a tia vai te ajudar, tá bom? E aí, pode ter certeza que eles vão. Eles são muito inteligentes, eles escutam muito bem o que a gente fala. E eles obedecem direitinho. Você pode até pensar, e aquelas crianças desobedientes, arteiras? Elas também obedecem, porque às vezes elas têm esse tipo de comportamento na frente de familiares. Mas quando é um desconhecido, elas escutam e elas fazem bem direitinho. É incrível o poder que você tem com as crianças. Por isso, utilize ele e faça com que esta cerimônia aconteça lindamente. E você, ficando atenta a todos esses erros e tomar todos os cuidados necessários, pode ter certeza que a cerimônia vai ser de sucesso. Então, fica ligado nas dicas que eu te dei e anota tudinho aí no seu cronograma, na sua agenda, seja lá onde for, mas deixa anotadinho para não cometer mais nenhum tipo de erro. Agora me diz, você já cometeu algum desses erros? Comenta aqui embaixo. Curte esse vídeo para eu saber que você gostou deste conteúdo. Ou então compartilha com alguém que precisa saber disso, para que essa pessoa não cometa mais nenhum tipo de erro. Um grande beijo, até o próximo vídeo!